Olá! Bora mergulhar num dos momentos mais marcantes e esperados da gravidez, o ultrassom do primeiro trimestre. Sabe aquela que todo mundo pensa que é só a primeira fotinha do bebê? Então, é isso e muito, mas muito mais. É, na verdade, um dos primeiros e mais importantes check-ups de toda a gestação. Pois é. Então vamos direto ao ponto. Aquela imagem que a gente vê na tela é, na verdade, só a pontinha do iceberg. Por trás dela tem uma série de verificações que são vitais. Mas afinal, o que é que os médicos estão de verdade procurando ali, tão cedinho na gravidez? Bom, antes de mais nada, o objetivo número 1 é algo bem direto, mas que é absolutamente fundamental. É simplesmente confirmar se a gestação está evoluindo bem, ou seja, se existe mesmo vida ali dentro. E para ter essa confirmação são basicamente 4 passos. Primeiro, claro, é confirmar o batimento cardíaco, aquele som que todo mundo espera ouvir. Depois, checar se a frequência, o ritmo desse coração está certinha para a idade gestacional. Eles também dão uma olhada nos movimentos, os primeiros sinais de que já tem alguém se mexendo ali. E claro, a contagem, para saber se vem 1, 2 ou quem sabe mais bebês por aí. E o que é mais impressionante é a quantidade de detalhes que já dá para enxergar. Mesmo sendo tão pequenininho, já é possível fazer uma avaliação inicial da formação do crânio, do rostinho, da parede do abdômen, já dá para ver o estômago, a bexiga, a coluna, os bracinhos e as perninhas, a inserção do cordão. E por que isso é tão importante? Porque significa que se houver algum problema estrutural muito grande, ele já pode ser identificado logo de cara. Ok, vitalidade confirmada, coração batendo, tudo certo. Agora a gente passa para o segundo grande objetivo do exame, que é usá-lo como uma baita ferramenta para calcular riscos e identificar possíveis condições que podem aparecer lá na frente. E aqui tem uma palavra que é a chave de tudo: rastreamento. É super importante a gente entender o que isso quer dizer de verdade, para não ter nenhum mal-entendido com o resultado do exame. Então, vamos lá. Rastrear é diferente de diagnosticar. Pensa assim, o ultrassom do primeiro trimestre não bate o martelo. Ele não dá um diagnóstico final. Ele funciona mais como um sinal amarelo, sabe? Um alerta. Ele calcula probabilidades, as chances e aponta se existe um risco maior para certas condições. E só se esse risco for considerado alto é que outros exames mais específicos são recomendados para confirmar ou não. O foco principal desse rastreamento é para as síndromes cromossômicas mais comuns. Para fazer esse cálculo, os médicos medem alguns marcadores bem específicos, como a famosa translucência nucal, que é uma medida na nuca do bebê, e também olham a presença do osso nasal. O legal é que quando esses dados são combinados com a idade da mãe, a capacidade de detectar um risco aumentado sobe muito, dando um panorama bem mais claro. Mas olha só que interessante. Esse rastreamento não olha só para o bebê, não. O exame também tem um papel fundamental na saúde da mãe, ajudando a identificar o risco de pré-eclâmpsia, que é uma complicação bem séria da gravidez. Eles juntam a análise do fluxo de sangue nas artérias do útero, a pressão arterial da mãe e o histórico clínico dela. Com isso, é possível identificar quem tem um risco maior. E por que isso é tão, mas tão importante? Porque permite iniciar medidas preventivas como o uso de aspirina em baixa dose bem cedo. E essa é uma das intervenções mais eficazes da obstetrícia moderna, que pode literalmente salvar vidas. Agora vamos para um cenário que adiciona uma camada a mais de complexidade: os gêmeos. Quando o exame revela que tem mais de um feto, ele traz uma informação que vai definir todo o pré-natal, a tal da corionicidade. Saber se os gêmeos dividem a mesma placenta ou não é, sem exagero, a informação mais crucial de todas nessa fase. É isso que vai definir os riscos, a frequência das consultas, todo o plano de acompanhamento. Tentar descobrir isso mais tarde é bem menos preciso e pode significar perder uma janela de tempo crítica para agir se for preciso. E as diferenças são bem claras. Os gêmeos dicoriônicos, quer dizer, cada um com a sua própria placenta, têm o menor risco. Agora, os monocoriônicos, que dividem uma só placenta, precisam de um acompanhamento muito mais de perto por causa de riscos específicos, como a síndrome de transfusão feto-fetal ou, em casos mais raros, o entrelaçamento dos cordões umbilicais. Agora, um detalhe que muita gente não sabe. Falar ultrassom do primeiro trimestre é um jeito meio genérico. Na prática, existem exames diferentes que podem ser pedidos nesse período e cada um deles tem um foco bem específico. Então, o que foi pedido exatamente? É uma translucência nucal, um morfológico, um estudo com Doppler? Entender essa diferença ajuda a saber o que exatamente está sendo avaliado e garante que as perguntas certas sejam respondidas pelo exame. É bem simples de entender.
A translucência no cal foca no risco de síndromes. O morfológico vai fazer uma avaliação mais detalhada da anatomia do feto. E o Doppler das artérias uterinas foca no risco de pré-eclâmpsia para a mãe. Por isso que o pedido médico precisa ser muito claro, para que o exame entregue exatamente a informação que se está buscando. Então, para a gente amarrar tudo, vamos olhar para o quadro geral. A imensa importância desse exame, mas também o que ele não é. Isso é fundamental para alinhar as expectativas. É muito importante ter em mente, este exame não serve para dar certeza sobre o sexo do bebê. Ele também não substitui o ultrassom morfológico do segundo trimestre, que é bem mais detalhado. E, como a gente já falou, ele não fecha um diagnóstico genético sozinho. Ele é um rastreamento de risco. E tem uma citação que resume perfeitamente o sentimento. É o momento em que a medicina fetal começa de fato e a primeira etapa importante da gestação é vencida. É isso. É mais do que um procedimento. É um verdadeiro rito de passagem. É o ponto onde a medicina fetal realmente começa, marcando a superação de uma fase inicial tão delicada e o início de uma nova jornada. E isso nos deixa com uma reflexão final. Como é que essa janela de informações que a gente consegue obter tão cedo transforma a jornada da gravidez? Ter acesso a dados tão estratégicos, tão no comecinho, muda tudo na forma como a gestação é acompanhada e sentida. É uma ferramenta poderosa que traz uma nova dimensão de cuidado, de planejamento e, acima de tudo, de esperança.